Boa noite, meus amigos do TH+ SBT. Nós estamos chegando com mais um TH+ Cidade. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui às 19h15. Sandro Pires vai embora lá para a cidade de Olímpia, a sua terra, e nós chegamos aqui de Araçatuba para toda a rede do TH+ SBT, região de Rio Preto, região de Presidente Prudente, e as cidades vão desfilando aqui nesse canal maravilhoso. Hoje nós estamos recebendo o prefeito da cidade de Alto Alegre, ele que foi reeleito para comandar a cidade de 4.000 habitantes, que é o Carlos Sussumi Vama. Carlinhos, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa, viu? Boa noite. Boa noite, Marco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco, do nosso município de Alto Alegre, para toda essa região que acompanha aí a programação. Tá, essa proteção aí é o quê? Não é briga, não é eleitor, não é nada, não é muito trabalho. É mulher brava. Fui só defender. Brincando, é uma tendinite. É tendinite, mas tá tudo bem? Tudo sob controle, graças a Deus. Maravilha. Carlinhos, nós tive o imenso prazer de conversar com você pela Rádio Cultura, que compõe também o Grupo Tati de Comunicação. E lá você já estava reeleito, mas no começo de mandato. Nós estamos aí agora já com 6 meses de mandato. O que é que você me diz de Alto Alegre? Marco, nós estamos assim, um pouco preocupados nesse momento, com a questão de arrecadação, com a questão dos repasses, de outros entes, da União, do Estado, bastante pé no chão para não tomar nenhuma medida precipitada, esperando as definições, teremos ano que vem eleição federal, estadual. A gente fica apreensivo porque nós, município pequeno, a arrecadação é bem reduzida, de recursos próprios, então nós dependemos muito dos repasses, FPM, ICM, então a gente tem que estar com o pé no chão mesmo, esperando as definições, estudando a arrecadação ao longo desse período. E nesses 6 primeiros meses, 5 meses, que fechamos agora, nós tivemos aí uma boa arrecadação, um pouco maior do que a arrecadação do mesmo período do ano passado. Então, a partir daí, a gente, a cada 4 meses, nós vamos programando as despesas. É lógico que tem todo o planejamento para o ano, para os 4 anos, mas de acordo com a arrecadação, como ela se suportou nesses 4 meses, a gente programa mais os próximos 4, E assim a gente vai levando, fazendo uma administração muito pé no chão, com muita responsabilidade fiscal, principalmente, para que a gente possa atender a nossa população da melhor maneira possível. Você fala de todo esse cuidado, mas você está dando um passo em que mexe com o orçamento, você coloca lá pessoas da máquina pública, que é um concurso e que deixa todo mundo feliz, não só da cidade, mas também da região. Porque lá vaga para farmacêutico, fisioterapia, médico, pediatria e professor de artes. Aqui, dos 5 que eu falei, 4 tem a ver com saúde, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer cidade. Isso. Por que do concurso? Nós precisamos repor, algumas peças de reposição e outro é planejamento para avançar. Por exemplo, nós estamos fazendo concurso de fonoaudiólogo também, que é uma deficiência não só de Alto Alegre, mas creio que da região, do estado, do Brasil. Nós fizemos um outro concurso em 2022, foi deserto para fonoaudiólogo. Melhoramos um pouco a remuneração para ver se tornava atrativo para os profissionais. Então, a grande maioria realmente na área da saúde, para a gente aperfeiçoar, melhorar o atendimento, algumas reposições, é claro, e a gente buscar melhorar o atendimento para a nossa população. Ontem, encerraram as inscrições, no último domingo, foi encerradas as inscrições, a prova prevista para o dia 29 de junho, e a gente pretende aí, não de imediato, mas conforme as nossas possibilidades, fazendo as convocações para a gente repor e aumentar e melhorar alguns serviços que são colocados aí à disposição da nossa população. Você sabe que eu entrevistei o Jorge lá de Turiúba, e ele diz que um dos objetivos dele é oferecer pediatra na rede pública, Se você pegar uma cidade grande como Araçatuba, qual é o grande pedido? Ginecologia nas UBSs e pediatria também.
Você está galgando, está conquistando esse objetivo, então. Isso, nós já temos, né, uma pediatra e nós já temos um ginecologista. Então, o concurso também é cadastro reserva, mas pensando num futuro próximo, se Deus quiser, a gente aumentar, né, de 1 para 2 vagas, para a gente aumentar o atendimento. Que hoje, por exemplo, pediatria é um atendimento de 20 horas semanais. Então, se eu contratar mais uma de 20 horas semanais, eu vou ter mais profissional durante a semana para atender a população, para que a gente possa dar uma fluidez melhor nos atendimentos. Assim como ginecologia, estamos tentando contratar também via o concurso aí, cardiologista e também geriatra e psiquiatra também, em decorrência até da Covid-19. Né? Teve todo aquele transtorno e nós notamos, né, que as pessoas estão precisando um pouco mais de atenção nessa área aí, tanto que implantamos o serviço de psicologia clínica, que não tínhamos, né? Implantamos aí no ano passado e queremos implantar também o psiquiatra. Tá, ô Carlinhos, e você vai contratar, quer dizer, você vai deixar lá um funcionário público municipal efetivo. Isso quer dizer que você é contra o S? Completamente. 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 Por quê? Eu acredito que o funcionário de carreira, né, a gente tem condições de dar hoje, segundo o levantamento que a gente fez, um pouco até superficial, mas a remuneração dos profissionais do funcionalismo público de Alto Alegre hoje, a remuneração é uma das melhores da nossa região. Então, se tornou atrativo para os profissionais trabalharem em Alto Alegre. E a questão do funcionário efetivo, o vínculo, né, que se cria com a população, com os pacientes, na minha visão, torna mais viável o tratamento. Né, do que a gente contratar uma OS, vem um médico hoje, amanhã vem outro, e acaba quebrando esse vínculo do profissional com a população. Então, eu vejo muito nesse sentido aí, a gente trabalhar com profissionais efetivos para ter um melhor relacionamento paciente e profissional. Então, você não acredita que a contratação, por exemplo, de um funcionário, que em caso você achar que ele deva ser demitido, você tem que abrir uma sindicância, um PAD, e aí aquele processo mais prolongado e demorado. Você prefere enfrentar essa possibilidade, ninguém está falando aqui que existe, sim, do que trabalhar com o S? Não, com certeza. Olha a só. gente tem essa visão e assim, valoriza, né, os profissionais, né, da cidade, da região, né, para que a gente possa ter esse vínculo aí. Maravilha, maravilha. Nós tivemos, eu falava inclusive aqui também com o Jorge, semana passada todos os prefeitos do estado de São Paulo foram convidados para ir lá bater um papo com o Tarcísio. Você esteve lá? Não, eu não tive, eu tive outros compromissos, fui representado pelo diretor do Departamento de Saúde, né, o Sérgio, esteve lá, né, onde foram anunciados alguns investimentos para os municípios, né, oriundos de emendas impositivas de deputados, né, e nós fomos agraciados com algumas emendas, não tanto quanto a gente gostaria de ser, mas já dá ali para a gente auxiliar nas despesas do nosso dia a dia, o custeio, aquisição de medicamentos para distribuição, alguns exames que a gente não tem como fazer em Alto Alegre, a gente contrata fora, via consórcio, né, para a gente fazer cirurgias no nosso hospital. Então, a gente não é o que a gente esperava ainda, mas esperançosos de que as coisas vão melhorar, né? Tá. Lá em Alto Alegre você está ligado a Penápolis, é isso? Santa Casa de Penápolis, é isso? Isso, a nossa referência de média complexidade, Penápolis. Alta, Araçatuba. Araçatuba. Isso. Pois é, nós acabamos de ver aí que o governador Tarcísio cancelou a licitação desse hospital regional em Birigui. Você, como gestor de município, que está ligado a Araçatuba, que está próximo a Birigui, e a gente tem a intenção de que será aliviado com esse hospital. Como é que você viu esse anúncio do governo do estado? Então, pelo que chegou para a gente, que foi um problema na licitação, né? Então, que foi cancelado, mas que será deflagrado um novo processo. A gente está ansioso, porque não é uma obra que se conclui com rapidez, né? Então a gente fica preocupado. Ficamos muito felizes com esse anúncio, né? Eu acho que é muito importante, ainda é pouco, mas já é um passo, né? Porque nós precisamos desafogar a Santa Casa de Araçatuba. Porque a Santa Casa de Araçatuba, que deveria atender 80% de alta complexidade e 20% de média, está ao inverso, praticamente atendendo 80% de média e 20% de alta. E toda a região tem Araçatuba como referência, né? Se pegar de Havaiandava a Castilho,
né, toda a região, a alta complexidade, a referência era Araçatuba. E como 80% está atendendo média, sobra 20% para todos esses municípios e se torna insuficiente. E aí acontece das filas, da demora no atendimento e a coisa arrebenta para a gente lá nas nossas cidades, né? Então a gente tem que correr aí para buscar atendimento para os nossos municípios. Você falou em hospital em Alto Alegre. Você tem um hospital lá? Tem um hospital municipal. Tá. Um dos poucos municípios, principalmente do porte como o nosso, né? 3.800, 4.000 habitantes, com um hospital municipal mantido praticamente 100% com recursos próprios. Tá, lá baixa complexidade. Baixa complexidade e média, né? Pouco de média. Mas não passa pelo sistema CROSS. Nós não temos UTI. Então, nós temos a baixa e média complexidade, né? Os 2 centros cirúrgicos, a gente está fazendo, voltamos agora, né? No final do ano passado, fazer cirurgias de baixa complexidade e até média, né? As que não são necessárias UTI. E estamos aí dando vazão à demanda reprimida e praticamente quase que zerando. E o próximo passo agora é a gente abrir as portas do nosso hospital para a região, né, para que a gente possa atender também os municípios da microrregião ali, que compõem o nosso consórcio, que é o SIMP, o Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis, e também outros municípios da região que porventura se interessarem e quiserem comprar serviço nosso, para que o nosso hospital hoje, um gastador, passe a ser uma fonte de recursos para o município de Alto Alegre, para a gente possa arrecadar e reinvestir esse dinheiro na saúde do nosso município. Tá, hoje você investe quanto nesse hospital por mês? R$450 mil. Todo mês? Todo mês, mais de folha de pagamento, insumos, medicamentos, né? E fizemos um registro de preço, um credenciamento, né? Via consórcio para fazer essas cirurgias. Então, nós gastamos aí, investimos praticamente R$250 mil em 6 meses. Estamos agora em processo novamente para contratação. Inclusive está aberto o processo de credenciamento junto ao SIMP, os interessados, né, as pessoas jurídicas, prestadores de serviço, em algumas áreas, né, como ortopedia, cirurgia geral, ginecológica, urológica e vascular. São essas especialidades. O edital aberto, via consórcio, né, o SIMP, e aí a gente quer contratar essas empresas para que a gente possa também continuar prestando esse serviço aí e dando atendimento para a nossa população. É muito interessante, o Kaique Rossi de Penápolis, que é a sua referência, ele esteve aqui. E ele fala que ter a Santa Casa sob a gestão do município é uma maravilha. Né? Ele só fala bem, ele elogia e tal. Se a gente conversar com a Araçatuba só reclama. O que acontece aí ao seu ver? O que acontece? Na verdade, assim, Penápolis, a Santa Casa de Penápolis é referência, né, para a microrregião. Então, Alto Alegre, Vaiandava, Barbosa, Braúna, Glicério, né? Nós somos referência na média lá. Então, todos os municípios têm recurso pactuado, né? No PPI, que é o Plano de Pactuação dos Recursos, que é lá de 2008. Né? Então, todos os municípios enviam recurso para lá. Ah, tá. Então, para ele é bom porque ele está recebendo o recurso dos 6 municípios. É o que você quer fazer. E mais o dele, 7. Então, ele está recebendo o recurso de 7 municípios para dar o atendimento ali. Né? Ele, como gestor de Penápolis, com certeza está dando atendimento, né, para a população dele, para a nossa também, né, na medida das possibilidades. Mas eu vejo que se ele está feliz, é sinal que as coisas estão fluindo, né? Está entrando um recurso suficiente para ele administrar a Santa Casa de Penápolis, né? Maravilha. Nós vamos fazer uma parada, um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com o prefeito de Alto Alegre, o Carlos Sussumi, para falar aqui no TH Mais Cidade. Nós estamos de volta com o TH Mais Cidade, hoje recebendo o prefeito da cidade de Alto Alegre, o Carlos Sussumi. O cara é bom de voto, o cara é bom de eleição. Sabe por que eu falo isso? Primeiro porque ele foi reeleito, né? Jovem, 44 anos, um menino, e foi lá na bacia do Baixo Tietê, né? Tanto que eu ouvi falar e bateu, passou em cima do Kaique Rossi, do prefeito de Araçatuba, Lucas Zanata, que também queria, mas eu conversava com alguns prefeitos, que eu não vou dizer o nome, você era unanimidade. O que você fez para conquistar tanta confiança desse povo? E queria que você falasse um pouco dessa eleição aí da bacia hidrográfica do Tietê.
Isso. Serelepe, nós tivemos a eleição em março, né, no finalzinho de março, se eu não me engano, dia 31. Eu acompanhei no primeiro mandato, os 4 anos, o andamento dos trabalhos lá no comitê. Então, sempre presente nas reuniões, sempre atento, sempre debatendo ideias, né, defendendo o interesse, não do município de Alto Alegre, mas em defesa dos recursos hídricos, né? Nós enfrentamos aí um problema muito sério com o Rio Tietê, né, que deu uma amenizada agora, mas é um problema que vai voltar ano que vem, né? Sim. Mas o trabalho, acho que o principal aí, a questão do apoio que eu tive, né, a grande maioria dos prefeitos, né, é por conta dos laços de amizade e pela visão que eles tiveram, né, de sempre estar presente nas reuniões, né, sempre defender o interesse do coletivo e não só do meu município de Alto Alegre, né, e acho que isso levou aí a ter a confiança dos prefeitos, que inclusive com o apoio também, né, do Kaique, do Lucas, depois que retiraram aí a candidatura, não chegaram até a colocar, né, a candidatura, mas demonstraram o apoio e a gente ficou muito feliz, né, e estamos lá, trabalhando, né, em defesa dos recursos hídricos, trabalhando para fazer uma justa distribuição dos recursos, né, que são recursos do FEHIDRO, para os projetos apresentados pelos municípios que tiverem interesse. Então a gente procura sempre, da mesma forma que a gente administra o nosso município de Alto Alegre, conduzir os trabalhos lá junto com a Secretaria Executiva, o Manfré, que é o engenheiro, toda a equipe, a Zuleika, né, o pessoal do Comitê da Bacia Hidrográfica, que tem anos de experiência, e a gente está ali apenas para coordenar junto com eles esse trabalho. Esse retirar candidatura do Kaique e do Lucas, Anata, não é a retirada, não, eu não vou ganhar, então é melhor eu retirar para não ficar feio lá na apuração, não é isso? Pode ser que sim, né? Acho que eles chegaram a ligar para algumas lideranças, alguns prefeitos. Sim. Né? E, na verdade, eu, logo que assumi em janeiro, reassumi, né, esse segundo mandato, e tendo já o interesse em me colocar à disposição lá no comitê, eu liguei para todos os prefeitos, né? Os reeleitos primeiro, depois consegui o contato dos eleitos, e já liguei para cada um deles, né, me apresentando, alguns eu não conhecia ainda, mas falando um pouco do que era o comitê, do que o comitê pode oferecer para os municípios, né, e me colocando à disposição e já pedindo apoio. Então, acho que isso fez com que os prefeitos, principalmente os que não me conheciam, mas com referência aos antecessores que eram, né, do grupo político ou com contato com outros prefeitos, né, da região que me conheciam, fizeram a indicação e demonstraram apoio. Então, acho que, na verdade, eles pode ter acontecido deles terem ligado para um ou para outro e eles, como já tinham previamente assumido o compromisso, declinaram, né? Tá. A gente está em um ano que antecede a uma eleição, né? Vamos eleger de novo presidente do Brasil, governo do estado, vem aí os deputados e tudo mais. Você, com essa força para ganhar essa eleição, a ponto dos seus candidatos desistirem, você seria um candidato a deputado? Não tenho condições, né? A gente tem que ser bem realista. Sou de um município de 3.800 habitantes, 3.600 eleitores, 3.600 eleitores, né? Uma realidade muito longe da nossa, né? Então a gente tem o pé no chão, a consciência. Quero colaborar para que a gente possa ter representatividade na nossa região. Se você pegar de Bauru a Castilho, nós não temos um deputado estadual, nós não temos um deputado federal nesse eixo da Marechal Rondon aqui. E é importantíssimo, né, para a região ter o representante, né, um deputado estadual, federal, para que a gente possa ir em busca desses recursos. Né? Tá. Com essa brecha que foi aberta aí, não temos, né, o Roquinho, depois de muitos anos, né, não conseguiu se reeleger. Então, nós acaba abrindo espaço para que outros deputados de outras regiões venham, né, atender os municípios e, obviamente, em busca de voto, trazendo emendas, né, mas nós precisamos nos unirmos para eleger um representante da região, de fato, para que a gente tenha representatividade. Né? Então, mas aí agora a gente já começa a aparecer a tal das emendas parlamentares, os deputados de fora já vindo buscar os votos, se unem com vereadores que apresenta lá, eu consegui com o deputado tal, a emenda tal para o município de Alto Alegre, né? E aí a nossa região já há vários anos não consegue fazer um nome, inclusive uma campanha do presidente do Grupo Tati, vote em candidatos da sua cidade, da sua região. Você vê algum nome ou alguns nomes que possam despontar? O próprio Kaique me parece bastante empolgado para ser candidato aqui em Araçatuba, o Dilador Borges. Você vê alguns nomes que você possa citar?
Então, de fato, são esses nomes, né, que a gente ouve bastante. O Kaique, o Borini. A gente ouve também o nome do Dilador, né? E a gente sabe, né, que na cidade como Araçatuba, o Dilador lançando candidatura, né? Obviamente que a oposição vai lançar também outro, mesmo que seja sem ter as mesmas chances, mas para dividir os votos de Araçatuba, e isso acaba prejudicando. Então, assim, nós precisamos de uma liderança, estamos aí na expectativa de que algum nome saia, né? Ouvi outro dia o nome do Rafael Ferreira, da Ferreira Engenharia, né? Que tem aquele prédio ali próximo. Sim, tem vários aqui na cidade, grande empresário, né? De Penápolis. Né? Então, assim, a gente está aguardando. Você acha que o Tarcísio vai ser candidato à reeleição para o governo do estado? E já te pergunto se ele é imbatível ou se o Tarcísio será puxado a ser candidato a presidente do Brasil. Eu acredito que com a inelegibilidade, né, do ex-presidente Bolsonaro, acredito que ele seja um nome forte, né, para ser o candidato da oposição, um nome da direita, né? E se candidato a governador, eu acredito que a reeleição seja tranquila, né? Pelo menos pelo que a gente conversa na cidade, pelas pesquisas, né, que a gente sempre fez e faz e vai acompanhando o cenário, o nome dele é uma aceitação, uma popularidade muito alta, né? Eu, sinceramente, não consigo entender quando eu olho para a Santa Casa de Araçatuba e não consigo entender por que o governador, em vez de falar em construção de hospital, não cuida dos hospitais que já existem. Porque se nós tivéssemos um hospital melhor em Mirandópolis, em Andradina, Birigui, Araçatuba e tal... Poxa vida, eu acho que ficaria muito mais fácil, ou a saúde estaria bem melhor, né? Vamos dizer assim, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, você com 6 meses, você fala de pé no chão, de um mandato ali, usando os recursos e pensando bem no que fazer, seu grande objetivo para terminar a sua gestão, aí depois a sua despedida da prefeitura, pelo menos por enquanto. Nós temos, né, alguns planos, né, que precisamos ainda concretizar, por isso que nos colocamos à disposição para a reeleição, mas trabalhamos muito no primeiro mandato para fortalecer o nosso quadro de pessoal. Valorizamos os funcionários públicos, né, o vale alimentação, o salário com aumento real, coisa que nunca tinha acontecido na história de Alto Alegre, e agora nós queremos melhorar os serviços propriamente dito, né? Então, trabalhar muito pela humanização do atendimento público. Eu sou um voluntário lá do Hospital de Amor de Barretos e eu tiro aquilo lá como exemplo para a vida, né? Então, a humanização do atendimento lá é coisa de outro mundo e é coisa que eu quero, né, deixar um legado para o nosso município, né, que todos os nossos funcionários, desde, né, serviços gerais, faxineiros, até o mais alto cargo, o médico, né, possa ter essa mesma consciência, esse mesmo tipo de atendimento, né, com a nossa população lá de Alto Alegre. Então, a humanização, a valorização do nosso servidor público, né, a valorização do nosso munícipe, para que ele sinta-se valorizado e que ele possa acreditar que a política é possível, né, a gente mudar a vida das pessoas através da boa política, da boa administração pública, né, despertar o interesse das pessoas pela administração pública. Quando se fala em política, muitas vezes as pessoas torcem o nariz, olham de atravessado, né? Mas nós respiramos política, né? Nós, da hora que acordamos, né? Vamos lá lavar o rosto, estamos usando a água, que sobre ela tem as taxas, os impostos, né? Até a hora de dormir, a hora que apaga a luz, tem energia elétrica. A hora que anda na rua e vê o asfalto. Então, assim, a gente vive e respira política as 24 horas do dia. Mas quero deixar, né, um legado de um bom atendimento, né? Valorizar as pessoas, né? Não só o funcionário público, mas principalmente o cidadão alto-alegrense que lá mora, que lá confia, né? Então a gente quer deixar esse legado aí para o nosso povo. O que é gritante no seu município que você precisa resolver? Aí pode falar de lixo, de educação, de infraestrutura asfáltica. Fique à vontade, ô Carlinhos. Nós resolvemos grandes problemas, né? Tínhamos problemas lá de galerias, de erosão, próxima à cidade, resolvemos com galerias, resolvemos com recap, né? A educação nossa hoje, o IDEB é o melhor da região noroeste. Está tudo climatizado, não tem déficit de vaga em creche. Valorizamos muito os funcionários, treinamentos, né?
é uma educação de primeiro mundo. Que né? beleza. Fomos premiados em Brasília, fomos premiados, né, pelo Ministério da Educação, fomos premiados na Secretaria também, na questão da alfabetização na idade certa, recebemos um troféu lá numa cerimônia com o secretário da Educação em São Paulo, em janeiro lá em Brasília. Né? Então, assim, a educação vai bem, graças a Deus, melhoramos a alimentação, a merenda escolar, né, o uniforme completo e, assim, na saúde, com as cirurgias, a gente quer aperfeiçoar, melhorar cada vez mais, né? Mas, assim, não existe, eu falo, graças a Deus, Alto Alegre, apesar de uma cidade pequena, nós temos a pobreza, com certeza, mas nós não temos aquela pobreza, a fome, né? Então, assim, se você pegar pelo PIB per capita, nós temos um dos melhores PIBs per capita da nossa região, graças ao agronegócio que movimenta o nosso município, que dá emprego, ainda que informal, né? Mas tem um emprego, né? A gente vê a realidade de outros municípios próximos, conversando com os prefeitos, né? E a gente fica até feliz com a nossa realidade lá, porque nós, graças a Deus, nós não temos pobreza extrema. Beleza, eu quero muito te agradecer, é um prazer conversar com um cara bom de voto, provou isso na eleição municipal, provou isso aí na questão do Baixo Tietê. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, viu, Carlinhos? Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco do nosso município e aproveitar agora para fazer um convite, né? No próximo dia 24, nós comemoramos aí o aniversário de fundação do município, 96 anos de fundação, e a Igreja Católica organiza a quermesse, né, tradicional de São João Batista lá em Alto Alegre, e a Prefeitura aproveita para comemorar também o seu aniversário de fundação. Então nós teremos 2 shows no dia 20 e 21 de junho, sexta e sábado. Né? Na sexta teremos o show com o Danilo e Davi, uma dupla que está estourando aí no sertanejo universitário, e no sábado uma banda, a banda Café Society, sempre às 23 horas na Praça São João Batista, e toda a população de Alto Alegre, de toda a nossa região, convidada para participar dessas festividades conosco lá. Maravilha, parabéns para Alto Alegre. E nós ficamos por aqui. Forte abraço para você e até o próximo programa. Vem aí o Jornal do SBT. Valeu, pessoal!